Lançada a jornada Nova Primavera 2024, Copom reduz ritmo de cortes na taxa Selic. Câmara dos Deputados homenageia Marielle Franco. Lula recebe o presidente da França e renegociação de dívidas atinge o maior nível em 12 meses e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da TV PT. Quinta-feira, 28 de março de 2024. Por conta do feriado da Semana Santa, adiantamos o programa. E essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Estou usando um vestido longo preto, jaqueta jeans, sandálias coloridas, brincos compridos pretos, colar dourado e o meu anel vermelho aqui, sempre do lado esquerdo, é claro. Os meus cabelos são bem curtinhos e esse é o meu sinal em Libras. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na rede PT de comunicação. Vem comigo! A Secretaria Nacional de Formação do PT e a Fundação Perseu Abramo realizaram na última terça-feira a live de lançamento oficial da Jornada de Formação Política Nova Primavera 2024. Em abril, começam as oficinas nacionais, seguidas por festivais, ações de cultura e oficinas territoriais em maio. No mês de junho, ocorre o desenvolvimento de estratégias para a disputa eleitoral e a consolidação das aprendizagens. Seja você militante, simpatizante, integrante de movimentos sociais, candidato, dirigente ou participante das edições anteriores, corre que ainda dá tempo de se inscrever. Quem dá mais detalhes é a vice-presidenta da Fundação e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, Vivian Farias. O processo formativo, ele é a leitura do território, ele é a leitura da realidade e ele é a leitura também da conjuntura que a gente está vivendo. Então, nesse processo eleitoral de 2024, o Nova Primavera está tinindo e a gente quer com que todo mundo venha para esse grande processo formativo do PT. Tão importante quanto elegermos pessoas, nós elegemos pessoas que tenham conteúdo de atuação para que projeto de país nós queremos. O que a gente quer, na verdade, são pessoas felizes, pessoas detentoras de direitos, o Estado democrático de direito atuando ativamente em transformar, como o nosso presidente Lula tem feito com tanta competência, reconstruir a vida das pessoas e o nosso país. Também na terça-feira, o Copom, Comitê de Política Monetária, indicou que pode interromper o ritmo de cortes da taxa Selic. Atualmente, ela está no patamar de 10,75%, o que coloca o Brasil no topo do ranking dos países com maior taxa de juro real do mundo. Isso no momento em que o país coleciona indicadores positivos em quase todos os setores da economia. Quem comentou sobre as consequências desse cenário foi o editor do portal do PT, Fernando Brasil. O que acontece na prática com esses juros é um efeito múltiplo de achatamento da atividade econômica. Por um lado, você tem a redução da oferta de dinheiro circulando na economia, principalmente na base da pirâmide, o que automaticamente faz com que haja uma redução dos investimentos e também do consumo. Aí tem um resultado que é uma desaceleração do crescimento econômico, ou pelo menos uma diminuição do ritmo de crescimento que a gente poderia ver, já que as empresas ficam em dificuldade para financiar projetos de expansão das suas fábricas e os consumidores passam a reduzir os seus gastos por causa do crédito caro. Com o crédito excessivamente caro, você atrofia a oferta dele, porque ela fica praticamente inacessível. E esse efeito cascata vai levando as empresas aí a reduzirem a sua produção e aí, consequentemente, demitir trabalhadores, que é tudo que a gente não quer ver. O deputado federal pelo PT paulista, Arlindo Chinaglia, falou ao jornal PT Brasil na terça-feira e analisou os constantes apagões elétricos que vêm assolando São Paulo e Porto Alegre. Para ele, a crise é sequela das privatizações. Chinaglia destacou a necessidade de reestatização, lembrando que nas duas cidades, as empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica são privadas. Eu vou dar um exemplo bem concreto do que tem ocorrido com referência
ao setor energético. Teve um aumento de tarifa de 351% em 20 anos. É a maior do planeta. Desde 2018, a Enel ela foi multada em 321 milhões e 500 mil. Desde 2021, ela não paga nenhuma multa. Eles cometem ilegalidades de forma continuada, a ANEEL multa e não acontece nada. Então, assim, se a gente compara o que ocorre no Rio Grande do Sul e São Paulo, o fio condutor é a privatização, o fio condutor é a ineficácia da ANEEL. Uma sessão solene foi realizada na Câmara dos Deputados na última terça-feira, lembrando 6 anos do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco, do município do Rio de Janeiro, e de seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. As deputadas do PT, Benedita da Silva, Maria do Rosário e Gleisi Hoffmann, participaram da homenagem e afirmaram a necessidade de manter a mobilização para a condenação dos culpados pelo crime. Hoje eu não sei fazer um grande discurso, mas eu também não quero chorar, porque eles não merecem nossas lágrimas, mas o nosso protesto, a nossa indignação, a nossa ira, a nossa raiva. E é por isso que aqui estamos todas nós, para pedir que eles sejam verdadeiramente condenados, mas não que pague uma fiança e daqui a pouco esteja entre nós. Políticos que homenageiam milicianos são tão responsáveis pelas mortes que eles praticam como aqueles que seguram as armas e massacram os defensores de direitos humanos. Foi preciso mudar o governo federal para que a gente pudesse avançar nas investigações. Portanto, nós precisamos também, além das investigações sobre as pessoas que já estão presas, uma investigação também o que aconteceu nesses governos. Por que durante o governo Bolsonaro não se avançaram nas investigações sobre a morte de Marielle Anderson? Nós sabemos quem nomeou o delegado Rivaldo. Nós precisamos saber por que esse delegado foi nomeado e naquele momento que ele foi nomeado. Então, ao tempo em que a gente sabe que tem um fato a ser comemorado, que foi o avanço dessas investigações, nós também sabemos que muito tem a vir. Ao querer calar Marielle, não sabiam que estavam, era dando voz mais forte àqueles que combatem a injustiça. E o impacto do caso Marielle Franco também foi assunto da conversa com a deputada federal pelo PT do Paraná, Carol D'Artora. Na quarta-feira, ela falou à TV PT sobre como esse crime evidencia um cenário de violência política de gênero e de raça e revela como pode ser desafiador garantir a segurança de mulheres na política brasileira. A primeira coisa que mais nos assusta é saber que a bala que matou a Marielle era uma bala da polícia. Depois, entre os mandantes do crime, está um deputado, e perceber também essa violência do Estado no fato que a pessoa, o delegado que ia até a casa dos familiares, dos amigos da Marielle dizer que ia fazer uma investigação, era um dos mandantes. Com esse nível de violência política que o crime com a Marielle Franco revela, é muito difícil que a gente consiga atingir essa igualdade, sem que a gente tenha medidas, soluções efetivas, intenção de promover igualdade de raça, intenção de promover igualdade de gênero. Em mais uma semana de agenda cheia, o presidente Lula participou na segunda, 25 de março, de um encontro com estudantes para anunciar o pagamento do programa Pé de Meia em Brasília. Na terça-feira, compareceu à cerimônia de assinatura da portaria que regulamenta o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação. Nessa semana, Lula também recebeu o presidente da França, Emmanuel Macron, em visita ao Brasil. Os dois presidentes participaram da cerimônia de lançamento ao mar do submarino Toneleiro, no Rio de Janeiro. E estiveram juntos na cerimônia de condecoração do cacique Raoni, que reuniu membros do governo e lideranças indígenas em Belém do Pará. Durante o evento, Lula anunciou o chamado Apelo de Belém, acordo firmado com a França para apoiar a agenda climática, a preservação da Amazônia e os povos indígenas. Eu tenho certeza absoluta
que o nosso governo já é o governo que mais remarcou terra indígena e é o governo que vai continuar remarcando terra indígena e vai continuar remarcando parques de reservas florestais para que a gente evite o desmate. Nós temos um compromisso de até 2030 chegarmos a 0% de desmatamento na Amazônia. A gente vai acabar para provar ao mundo que nós vamos preservar a nossa Amazônia. Nós não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. O que nós queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da nossa riqueza de biodiversidade, das nossas riquezas aqui, mas que os indígenas possam participar de tudo que for usufruído da terra que eles moram. E o total de dívidas renegociadas atingiu o maior nível em 12 meses. É o que mostra o levantamento da Serasa Experian. Entre as políticas do governo Lula que mais contribuíram para esse avanço, se destaca o Desenrola Brasil, programa emergencial de renegociação das dívidas que já beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas. E a boa notícia é que o Desenrola teve seu prazo prorrogado até o dia 20 de maio. Quem traz mais detalhes sobre essa melhora nos índices de inadimplência é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. Segundo a pesquisa, 77,5% das contas negativadas em novembro, o último dado disponível, foram regularizadas por consumidores com débitos pendentes por até 60 dias. Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o programa Desenrola Brasil, criado pelo governo Lula, também ajudou nesse processo. Ele explicou que no segundo semestre do ano passado, a diminuição das taxas de juros e da inflação proporcionou aos consumidores a chance de quitar dívidas em atraso. Com isso, conclui Rabi, resultou numa maior estabilidade nos índices de inadimplência. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação, porque a gente ama estrelas. E faça como a Jurema Ribeiro do Nascimento, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube. A Jurema escreveu assim, ótimo a reportagem do 13 Minutos. Obrigada, Jurema! Bem, agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo 13 Minutos.